A luz é bondade. Mas se você não tiver iluminação suficiente, depois eu vou dizer o que é uma pessoa que não tem iluminação suficiente. Você começa a diminuir a bondade. Então existe a bondade no caminho da luz. Mas se você não tem iluminação, você faz uma bondade a uma pessoa que não precisa e deixa de fazer a bondade para outro que precisa. Ah, eu não tenho nada com isso. Você pode dizer, eu fiz na minha boa intenção. Sim, você não teve nenhum prejuízo com isso, não é? Você não está errado. Mas a gente sempre pode estar mais certo, não é? Foi estudando sobre luz e bondade que eu escutei pela primeira vez Baltazar dizer zumbi da luz. Zumbir da luz. Gente, olha, eu já ouvi falar de zumbi de vampiro, de obsessor zumbi, de pessoas que parecem um zumbi. Eu tinha um colega na sala de aula que o apelido dele era zumbi, porque ele entrava na aula a hora que ele queria, ia embora a hora que ele queria. Ele meio que administrava a vida dele lá e os colegas chamaram ele de zumbi. Mas zumbi da luz eu nunca tinha escutado. E Baltazar me disse que existe. Sabe o que é? São aquelas pessoas que são tomadas pela luz, mas não completam o seu aprendizado de iluminação, não é? De saber utilizar a luz, de saber encaminhar a luz, saber direcionar a luz, saber focar a luz para o caminho que precisa caminhar. Então, enquanto não sabemos isso, podemos nos tornar zumbi da luz. São pessoas assim, não é? Que eu vejo às vezes, pessoas às vezes batem na minha porta pedindo um dinheiro para uma igreja e a gente vê que o dono daquela igreja está caminhando por aí de jet skis, enfim, né? E que a pessoa realmente, coitada, na sua simplória. Tem luz, está ali, domingo de manhã, podia estar em sua casa. Não, está ali falando na palavra de Deus, mas não tem iluminação suficiente para saber o que é que ela está pedindo, para quem que ela está pedindo e para que vai ser encaminhado aquilo que ela está pedindo, não é? Então, como ela, outras, eu dei esse exemplo, mas como ela, outras, não é? Outras pessoas que acreditam que se comprar uma vassoura de R$1.000 e varrer a casa, que vai tirar o coronavírus, quantas coisas nós vimos disso. Eu fico às vezes até impressionada, porque o Brasil é um país muito grande, não tem, né, como nossa lei tomar conta disso tudo, de estar aprimorando isso tudo. E eu também acho que a lucidez faz parte do buscador. Você que busca a lucidez, você tem que aprender a lidar com a luz, não é isso? Então, quando a gente está falando de provações, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que são provações, né? Provações são situações que nós passamos na vida para poder identificar o que é verdadeiramente a luz. O que é a luz? A luz que ilumina. O que é mesmo uma provação? E o que é uma provação? Uma vez eu atendi uma moça que ela disse que a provação dela era porque o marido dela batia nela. Isso não é uma provação, isso é uma escolha. Ela pode muito bem procurar a justiça, se afastar,
desse marido, pedir ajuda, não é? Então, muita coisa que eu vejo as pessoas colocar o nome de provação, como criar uma capa espiritual por uma escolha que fez e que não tem coragem de deixar para lá, ou não tem coragem de abandonar. Se a gente for observar, as provações mesmo são um número muito menores do que muitas vezes se propaga por aí. A lei do livre-arbítrio é uma lei, eu falo sempre da lei do livre-arbítrio, é uma lei que precisa ser muito estudada para a gente poder ter uma ideia se aquilo que a gente está passando realmente é uma provação, não é? Ou se aquilo é uma coisa que a gente quer passar, tem até vergonha, porque está passando, essa mulher mesmo que apanha do marido, tem vergonha e fala, é minha provação. Toda vez que fala em provação, eu me lembro de minha mãe. Minha mãe, ela sofreu muito com o marido dela. E um dia ela foi no centro e uma médium disse, você tem que sofrer, porque você abandonou ele com 8 anos. Ela fez, então eu perdi a evolução, porque dessa vez eu estou com 25 e ainda não abandonei. Não é? Eu dou sempre risada com essa história da minha mãe. Então, minha gente, é preciso muito que a gente leia, as pessoas não gostam de ler, as pessoas não querem ler, elas não querem ter o trabalho de ler, não é? Às vezes lê uma frasezinha ali do Facebook, entendeu? Não quer estudar, e sem estudo, sem o aprimoramento espiritual, como é que a pessoa vai poder entender o que é que está acontecendo de fato na vida dela, não é? Ninguém precisa ficar vivendo uma coisa que não quer viver. E isso existe em diversas classes sociais, em diversas vezes a gente vê aí artistas até de classes sociais superiores foram à delegacia mostrar que apanharam os seus companheiros para dar força a outras, não é? Provação, o que é mesmo uma provação, né? Provação é aquela mãe que mora numa favela, que tem 2, 3 filhos, precisa ir trabalhar e precisa ter a inteligência de dar uma tarefa a eles, de dar uma educação a eles, de dar uma conscientização a eles, para eles não virem a se transformar no marginal. Então, provação são tarefas difíceis da gente fazer, né? Provação são tarefas difíceis. Eu me lembro quando eu estava com 18 anos, acho que foi 19, foi a primeira vez que eu ouvi falar nessa palavra. O meu iniciador disse assim, você vai ter a provação de, junto com os mestres ascensionados, desenvolver 90 insumos para os chakras. Eu fiquei olhando para ele. Nunca tinha feito nenhum naquela época. Hoje as 90 fórmulas já estão prontas, muitas já estão na mão de vocês. Então, provação, minha gente. Provação é uma coisa que a gente precisa ter muita força para concluir. Provação é quando você já fez outras encarnações, que conseguiu mostrar a espiritualidade, que você tem determinação, coerência, contundência, força e que não desiste de um projeto. Isso é uma prova, isso é uma provação, né? Você encarna com uma tarefa que não é fácil. A gente sabe como é difícil. Um Einstein, que é provação maior do que a de um Einstein, não é? Mostrar que o tempo é relativo, aquele homem bibliotecário, a aprovação de um Santos Dumont,
mostrar que era possível botar um elemento para voar, né? Criar um avião. Então, às vezes a gente usa as palavras e essas palavras elas vão tomando um cunho negativo sobre o nosso processo encarnatório que não é bom e que nos torna triste. Sabe por quê? Porque palavras são mantras. Ai, a minha aprovação é ruim, a minha aprovação é triste, eu tenho essa aprovação. Então vamos pensar aqui, olha, provação é uma tarefa que a gente precisa cumprir, que a gente não desiste, que a gente põe como marco principal na nossa encarnação. E tem mais, ela não nos entristece, não. Cada não que a gente recebe, a gente já sabia que ia receber esse não. E aí continua lutando até conseguir esse sim, não é? Os espíritos que vêm trazer provações em planeta Terra são almas valentes, almas corajosas. E eu quero falar aqui da coragem. Cora significa coração em grego. E agem é ação com o coração. Então, gente que tem coragem. Com os meus insumos, para você ter uma ideia, tem 40 anos que eu trabalho com eles, buscando um caminho. E já veio tanta gente que ia fazer, que ia acontecer, que ia doar dinheiro, que ia fazer, que ia acontecer. Cada um que aparece dizendo isso, eu sorrio do mesmo jeito. Mas eu sei que a missão é minha, eu sei que a aprovação é minha. Né? Muitos querem saber até quanto vai ganhar antes de começar. Eu nunca pensei nisso, nunca. Até hoje eu só tive, imagine uma coisa, 40 e tantos anos, né? Ali produzindo artesanalmente. Então, uma aprovação nos dá alegria. Uma aprovação nos dá felicidade. Deus não dá o frio se a gente não tem o cobertor. Então, se você já identificou que você tem uma aprovação, ponha ela como sua principal tarefa encarnatória. Foi o que eu fiz com meus livros, com meus insumos, né? É a minha principal tarefa encarnatória. Eu posso ter tempo para rir, posso ter tempo para brincar, posso ter tempo para fazer uma coisa ou outra, se aquilo que é minha provação está andando. Então, provação é um conjunto, é um conjunto de encarnações que você tem que dá confiança a você mesmo e à espiritualidade que você é uma pessoa para descer, para lutar por aquilo. E uma aprovação nunca é bom para um bairro, uma aprovação não é uma coisa boa para uma família, não é coisa boa para o titio ou para a titia. Uma aprovação é uma coisa que você vem fazer que é bom para a humanidade, que é bom para uma série de pessoas, não é? Então, saiba identificar as pessoas que têm provações no mundo, de desenvolver trabalhos, de desenvolver questionamentos, de trazer possibilidades de mudança de paradigma. Não é verdade? Gandhi foi um homem com uma grande provação, ele libertou a Índia. Isso é que é uma provação, Yogananda, não é? Então são pessoas que vêm trazendo ali, porque sua alma tem força, porque não desiste, já mostrou em outras encarnações que não se distrai, não é? Que não trai a espiritualidade, que segue o seu caminho ali em busca daquilo que veio fazer.